Bom dia. Resolvi vir aqui hoje, gente, porque tá chovendo, né? Tá chovendo muito. E ontem eu comecei a fazer uma reflexão que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre o simbolismo disso. O que significa tanta chuva, né? Qual é a mensagem que o universo está nos mandando neste momento? Porque nada acontece aleatoriamente, então não chove à toa, não chove só por causa de movimentos climáticos. Existe uma relação com o desenvolvimento humano, com a divindade e tudo que acontece no nosso planeta. Então eu fiz uma pesquisa para que a gente entenda e saiba se colocar. Eu tenho observado muitas pessoas nestes dias dizendo que estão começando a ficar deprimidas, muita chuva, sem sol, sem poder sair de casa. E ainda se soma a isso o aumento das doenças, não é? É Covid, é gripe, é HN1, é esse tanto de rinite, sinusite. Sem falar, né, gente, que não podemos esquecer das grandes tragédias que estão acontecendo, todos os alagamentos, todos os desabrigados. Qual é o significado disso? Não é? Será que é... Ontem eu peguei um Uber e o cara dizendo, isso é castigo de Deus. Eu falei, opa, precisamos refletir. Qual é o significado desta chuva? Por que agora? Porque iniciar um ano, que é um ano de vibração 6, que é um ano de trabalhar a emoção, né? Com o elemento da emoção tão em evidência, que é a água, não é? O elemento água, ele sempre esteve presente nos simbolismos de todas as culturas. E em todas as culturas, a água representa a emoção, representa a fertilização e a purificação. Iniciamos um ano, né? Um ano que viemos trazendo, né, dessas experiências anteriores, tanta revolta, tanta insatisfação, não é? Tanto sentimento de angústia. E aí nós temos aí esse momento, dias e dias e dias de muita chuva. A água, gente, ela tem um fator que vem de purificar e transformar. E é importante que nós reflitamos o que está precisando tanto ser purificado no Brasil neste momento. Porque quando nós nos ligamos mentalmente às razões profundas daquilo que está acontecendo, nós conseguimos trazer o conhecimento e trazer principalmente a consciência para a nossa vida. E aí a gente sai desses pensamentos perturbadores em relação ao que está acontecendo na natureza e vamos extrair luz, extrair conhecimento, extrair experiência disso. Na cultura cristã, a água sempre veio com muitas imagens simbólicas. Então nós vimos, por exemplo, na época de Noé, né? Quando o mundo estava vivendo um momento de muita promiscuidade e perversão. Claro que isso tudo é simbolismo, não é? Então, segundo a lenda, Deus veio para Noé e falou assim, cara, olha, nós temos que dar uma faxina aí, você junta aí quem quer, sua família, vamos começar, porque nós vamos ter que limpar, né? E assim foi. Nós tivemos também o simbolismo de Moisés, quando saiu do Egito com todo o povo hebreu e dividiu o mar, né? Olha só, ele abriu a dualidade, né? O bem e o mal, e passou por entre eles para alcançar a libertação. Isso é uma grande reflexão. Nós tivemos também Jesus referindo-se à água como a água viva que lava. Temos a representação do batismo, da água benta. Então, gente, o elemento água é um elemento presente nas culturas da nossa vida e com uma profundidade simbólica que é importante a gente refletir. Hoje eu quero fazer um comentário sobre um vídeo do Trigueirinho
que ele fala sobre os mistérios da água. Então eu peguei alguns pontos-chave de reflexão para a gente entender esta chuva, para a gente entender estas tragédias, para a gente sair daquela situação só de reclamar, tá chovendo, roupa não seca, meninada de férias em casa, não dá para sair, ficamos presos por causa da pandemia. Agora que flexibilizou um pouco a pandemia, está voltando e chuva. Então, para a gente sair desta situação do cotidiano e aprofundar neste conhecimento. A água, como nós conhecemos aqui, né, ela é a manifestação de um fluido universal. A água não nasce no planeta, a água nasce no universo. Ela nasce na fonte primordial, tanto que todas as culturas, o hinduísmo, a cultura egípcia, a cultura maia e a cultura cristã, e a ciência já veio provar que a vida começou na água. Mas não apenas a vida material, a vida espiritual começa na água. Só que no plano espiritual, na fonte primordial de todas as coisas, a água não tem essa textura líquida. É um líquido, mas é de uma matéria diferente, obviamente, não é? Para se manifestar no planeta, é que ela se manifesta dentro dessa constituição, dessa textura. Bom dia a todos vocês que estão entrando. Bom dia, Adriana. Sejam muito bem-vindos e fiquem à vontade para fazer perguntas e colocar as suas colocações, tá bom? Então, gente, a origem da água universal é uma origem não física. É através da água, desta água, das fontes, da chuva, é através da água que corre nos rios e principalmente nos oceanos, que o universo, que o cosmos, que os espíritos superiores, que a direção cósmica, sob comando de Deus, ou desta força que chamamos de Deus, mandam fluidos cósmicos para nós. Por isso a água é tão usada dentro do contexto ritualístico e religioso, né? Por que você não batiza com outra coisa? Não, batiza com água. Não é assim? A água, ela traz estas emanações, esses impulsos cósmicos. E aí a gente se pergunta, né? Por que esses impulsos cósmicos estão vindo em forma de chuva de uma forma tão intensa, trazendo dentro da nossa visão material tanta dor, tanto sofrimento, não é? Mas dentro da visão espiritual, gente, não podemos perder isso. Nada acontece à toa, nada acontece sem uma intenção divina e nada acontece para o mal. Então a água, como emanação desse fluido cósmico, de alguma forma está trazendo um recado de desapego, de purificação, de gente, presta atenção de como vocês estão vivendo, não é? A água tem um poder renovador. Vocês já viram, gente? Você pode estar super mal, triste, doente, dor no corpo. Tome um banho, muda tudo. A água muda tudo. A água tem um fator de purificação, não é? Ele é um veículo para a condução da recarga eletromagnética. Eu falo muito isso aqui. O nosso planeta é um planeta eletromagnético constituído. Os nossos corpos têm a sua própria energia. A água, ela conduz, ela é um condutor de energia. Então essa chuva exagerada aos nossos olhos, né, gente? Para a divindade, para a natureza não tem nada exagerado, tá tudo certo, não é? Mas essa chuva imensa, essa coisa que está lavando tantas cidades, não é? Desabrigando tantas coisas, tirando pessoas da sua zona de conforto, nos levando a interiorizar, porque a gente não está podendo sair de casa, não está podendo, né? Essa coisa toda. Qual é o recado, não é? Então, como veículo de transformação de cargas eletromagnéticas, principalmente as águas dos oceanos.
Os oceanos transmutam a densidade. E o nosso planeta, que é um planeta jovem, é um planeta ainda em formação. A nossa humanidade, que é uma humanidade ainda neném, começando a aprender a educação básica, né? Nem a educação básica nós, enquanto raça, já temos o mínimo de, com licença, por favor, muito obrigado, seguir regras, né? Respeitar os outros. Até nisso a gente ainda está engatinhando, não é? Então, 2/3 do nosso planeta é de água. Por que será? À toa? Não. Para nos auxiliar a transmutar toda a densidade que o próprio processo evolutivo humano provoca. Olha o que se tem propagado, essa briga política, essas coisas de tanta poluição, não é? Tanta maldade. A gente assiste filmes, é só maldade, 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 vê novela, maldade, 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 ouve o jornal, maldade. Não que a bondade não exista, e pelo contrário, ela exista e olha, ela é a maioria, mesmo que isso não seja divulgado. Que senão o planeta já teria sido destruído. Mas as águas, elas nos auxiliam a limpar esse conteúdo mental que nós vamos liberando. Porque o pensamento, gente, ele emite ondas eletromagnéticas que se propagam e que permanecem na atmosfera planetária. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Não é? Estas ondas eletromagnéticas contaminam a atmosfera terrestre. O que seria de nós sem o elemento água vindo limpar e purificar, vez por outra, toda esta densidade emocional, mental e até mesmo física, com toda a poluição que nós causamos, não é? A água é o símbolo da rede salvadora nesse planeta. É por misericórdia divina, pelo equilíbrio cósmico, que nós temos tanta água na Terra. E aí nós pensamos, né, voltando lá na origem da minha ideia de trazer essa reflexão, do porquê dessa chuva tão intensa, por tanto tempo, não é? E no país inteiro. No país inteiro, em muitos lugares do mundo, quando tem suas enchentes. A água tem 2 características fundamentais, que é a maleabilidade e a adaptabilidade. Então, se nós estamos necessitando que o universo nos encaminhe esse recado de tanta chuva, vamos imaginar o quanto estamos precisando trabalhar em nós estes conceitos. Maleabilidade. Adaptabilidade. Precisamos flexibilizar os nossos conceitos, os nossos sentimentos, as nossas atitudes. E precisamos nos adaptar aos novos tempos, adaptar às novas propostas que o planeta está pedindo. Nós estamos escutando como foi lá no tempo de Noé. Olha, gente, vai acabar. Gente, presta atenção, os recursos hídricos estão esgotando. Olha, a Terra não está dando mais conta. E nós, enquanto raça humana, o que temos feito? Muito pouco. Muito pouco. E aí ela vem dando esses recados para ver se a gente acorda e se adapta. Adapta a este novo jeito de olhar para a vida, a esse novo momento da raça humana. A nossa relação com a água representa uma etapa mais avançada da vida sobre a Terra. Não é só o de não gastar à toa, de não poluir. Gente, nós estamos matando a água. Cada vez que nós jogamos óleo na pia, cada vez que usamos essa quantidade excessiva de cloro, água sanitária, né? O tal do amaciante, que é um subproduto do petróleo, que quando chega na água dos rios, vira uma gosma, uma crosta que a gente nem entende.
Então, gente, todos esses produtos, amaciante de roupa, óleo jogado na água, cloro excessivo, sem falar nos outros tantos poluentes, além do uso inadequado e desrespeitoso da água, tudo isso vem trazendo para nós uma resposta da natureza, tipo assim, gente, presta atenção. Até quando vocês vão insistir nessas atitudes? A gente vê pessoas lavando vasilha, abre a torneira e conversando fiado. Vai bater papo, aí ensaboa as vasilhas todas com a torneira aberta. Gente, isso não faz o menor sentido. Vai tomar banho? Não, que tem hora que eu adoro um banho demorado, eu adoro banho, gente, mas necessário, quando é necessário. Vai lavar o cabelo, desliga a água, ensaboa, tá calor. Claro que nos dias frios muda um pouco, mas é aquela coisa de usar com inteligência e entendendo que a água é um recurso cósmico, é um recurso divino. Quando você estabelece com os elementos da natureza uma relação de consciência, uma relação de respeito, você, ao utilizar deles, você vai extrair destes elementos naturais muito mais do que só a parte material, só essa parte que fica na terceira dimensão. Então, se a água, esta água que bebemos, tem uma relação cósmica com a fonte primordial de criação, quando eu bebo água, eu não bebo só água, eu não mato só a sede do corpo. Eu estou me ligando magneticamente com uma estrutura universal e interplanetária. Ah, está sem som? Deixa eu tentar colocar aqui o fone, só um minutinho. Me desculpem, queridos, eu me esqueci de colocar o fone. Vamos tentar melhorar o som. Muito obrigada por ter avisado, Rogério. Vamos ver aqui. Depois me digam se tá ok, tá? Então, gente, a nossa relação com a água é uma parte, uma coisa de consciência. Ah, gratidão, gente, que bom. A contraparte energética da água revitaliza a rede etérica e facilita o relaxamento. Então, gente, quando nós bebemos água, tomamos um banho, e quando a gente fala de corpo físico, gente, o nosso planeta como entidade viva também recebe a água da mesma forma. Nós temos um campo eletromagnético e o planeta também tem. Então, esse banho exagerado que nós estamos tomando no Brasil, esse banho demorado dessa chuvada toda, não é? Ela vem para equilibrar a rede etérica e facilitar o relaxamento. Aí a gente pensa assim, nossa, Sheila, mas você falando isso, e as pessoas desabrigadas, e as tragédias, até mesmo as mortes que a gente lamenta profundamente, né? Esse sofrimento todo. Gente, todo sofrimento vem para a renovação. Nós vemos isso no planeta. Após cada guerra, após cada tragédia, após cada era, né, difícil, o quanto damos um salto evolutivo. É claro que nós lamentamos e isso não nos isenta da solidariedade. Pelo contrário, isso tem que nos motivar, temos que enviar alimentos, ajudar o quanto possível. Eu não estou dizendo, isso é bom, não. Isso é ferramenta. Ferramenta para que o planeta consiga se reestruturar e estas pessoas que estão passando por esta experiência e aqueles que estão reagindo a esta experiência com mais compaixão, com mais comprometimento, com mais envolvimento, consigam aprender com estas experiências, porque isso tudo é só experiência.
não é? A água, ela vem lavar. Então, ela lava onde? Onde está mais sujo. Ela vem lavar, ela vem reestruturar aonde? Aonde está precisando de reestruturação. Nós não temos uma visão profunda da parte etérica, nós somos totalmente limitados por um corpo físico. Mas se nós conseguíssemos fazer um raio-x da Terra, uma ressonância magnética do planeta, nós veríamos que essas regiões acometidas por enchentes, acometidas por alagamentos, acometidas por excesso de água, ou que são muito envolvidas na água, abrigam espíritos que necessitam ainda mais dessas limpezas. Que o momento evolutivo e a misericórdia divina providenciam essas ferramentas. E isso não é maldade, tampouco castigo, como eu escutei ontem do rapaz do Uber. Pelo contrário, é amor. Porque nós temos que aprender aquilo que não sabemos. Aquilo que a gente já sabe, a gente não precisa aprender. Então, vem aí como oportunidade de aprender adaptação, solidariedade, desapego, né? Aprender a desapegar, é o que a água está falando aqui. Tem nada que é seu aqui, não. Presta atenção. Do jeito que você tem, tira. O que você precisa aprender é valorizar e não apegar. E todos nós, em algum momento, precisamos fazer essas reflexões. Ontem eu estava muito incomodada, sabe? Ainda mais depois do que aconteceu lá em Capitólio, um lugar tão lindo. E eu estou assim, Senhor, qual é o recado? Nós não podemos mais passar por estas transformações, né, geológicas, naturais, sociais, sem raciocinar, sem trazer para o ensinamento. Senão a gente vai estar desperdiçando isso tudo. Não é? A gente estará desperdiçando isso tudo. A água, gente, ela tem um fator curativo, planetário e individual. Então eu trouxe para nós, não é? Eu trouxe para nós algumas fontes, né? E na verdade, gente, veja, isso tudo não saiu da minha cabeça. Eu estou aqui fazendo um comentário em cima de um estudo feito pelo Trigueirinho. Quem quiser ouvir o estudo de onde eu tirei alguma parte, né? Não tudo, mas uma parte dessas informações, procura no YouTube, no Trigueirinho, chama Os Mistérios da Água. Tá? Eu tirei de lá, eu gosto muito do Trigueirinho, mas eu quis fazer uma reflexão dentro desse contexto da chuva, né? Que eu acho que começou a me incomodar demais, é muita gente sofrendo, é muita gente desabrigada, e eu tô, meu Deus, onde... E essa fala do rapaz do Uber, isso é castigo, opa, não é, se não é castigo, então o que é? E aí eu vim pensando desde ontem e trouxe essas coisas para nós. Então vamos falar um pouquinho das possibilidades de cura através da água. Porque quando a gente começar a relacionar a água com a cura, né, nós vamos sair desse desespero, dessa depressão, desse sentimento de nossa, meu Deus, vai dando uma angústia, né, gente, em todos nós, natural, sem sol tantos dias. Então vamos mudar o ponto de vista. Então nós temos alguns usos da água, porque a água, gente, ela possibilita a energia criativa. A água não é a fonte da criação? Toda a vida não nasceu através da água? Até a vida espiritual também nasceu deste fluido, que não é representado como a água líquida, como conhecemos, mas é um meio líquido de uma matéria diferente, não é? Para nós. Então, vamos às curas. Quem quiser anotar, quem não tiver como anotar, gente, preocupa não, que a live vai ficar guardada, tá? Nós temos um uso que os antigos faziam muito, que hoje poucos fazem, mas que várias culturas falam dele, que são os enemas. Talvez você nem tenha ouvido essa palavra ainda, né? Enema. O que são os enemas, gente? A lavagem intestinal.
lavagem intestinal. Então nós temos uma bolsa assim, tipo uma garrafinha com um funilzinho que chama Clister. A gente enche de soro ou de água mais pura possível. A gente introduz no ânus e despeja literalmente de 1 a 2 litros dentro para ir lavando todo o intestino. A liberação dessas fezes guardadas, a liberação desta energia densa, faz com que a gente consiga liberar energia do passado, experiências de vidas passadas que a gente vem trazendo e reproduzindo na vida presente. Aí a gente fica aí tantas vezes, faz constelação, faz reiki pro passado, faz um monte de coisa, mas às vezes precisa liberar em nível físico e energia de passado, trauma, medo, fobia, todas essas coisas, elas ficam armazenadas no intestino. Então, todas as vezes que nós vamos começar uma nova etapa, né? Aqui o Sérgio contribuindo que a bebida retém as doenças, a água elimina as doenças. Show, Sérgio, que frase bonita. É isso mesmo. Todas as vezes que nós vamos começar uma nova fase, entrar numa nova estação do ano, os chineses falam muito disso e os hindus também, no yoga a gente aprende. Cada entrada de estação fazer limpeza intestinal, não é? Fazer regularmente para começar novas etapas. Então, independente da fase do ano, se você está entrando numa etapa nova da sua vida, um novo relacionamento, um novo trabalho, uma nova postura de vida, limpa seu intestino, retira aquelas coisas incrustadas que estão nele. Isso vai te liberar física, energética e espiritualmente para viver coisas novas, ok? Outra possibilidade importantíssima da água é o banho de imersão, né? O banho de banheira, aquele banho ou banheiro ou furô, banho de imersão, né? Já o banho de imersão, gente, trabalha com esferas mais sutis. Então, limpando o intestino, a gente libera coisas densas de passado. Banho de imersão, né? Produz um relaxamento etérico semelhante ao sono. É como dormir, tomar um banho de banheira. Agora, é claro, né, meus queridos, o banho terapêutico não vai ser com esse tanto de sabonete cheio de química, né? Ou só a água, ou elementos naturais, né? Eu fiz um e-book, um curso, na verdade, chamado Purifique, ele está na Hotmart, e lá tem um e-book com várias dicas de banhos, né, banhos terapêuticos para a gente tomar com as ervas, quantidades adequadas. Então, o banho de imersão já vai trabalhar esferas mais sutis. Banhos em águas correntes, que eu adoro, minha paixão, banho de cachoeira, banho de rio, né? Até mesmo chuveiro, não deixa de ser um banho de água corrente, desde que a nossa mente esteja ligada no sentido profundo da água, ok? Ele renova as resistências psicológicas que impedem o livre desenvolvimento. A gente vai perdendo a identificação com o corpo físico, ou seja, a gente para de pensar e de sentir só no ego, só no cotidiano, só no que é externo, e a gente começa a fazer um contato com partes mais profundas de nós mesmos com um banho de água corrente. Lá em Figueira, que é um centro espiritual que era regido pelo Trigueirinho, agora o pessoal está dando continuidade. Lá eu tive a oportunidade de tomar um banho ao ar livre. Então eles fizeram uma queda d'água, puxando de água natural, um cano grosso, uma coisa assim maravilhosa, aí cai aquela água geladaça, lá é no sul de Minas, vocês imaginam que beleza. Então você fica no meio de um jardim, no meio de uma natureza, né? Claro que fica sozinho, você fica lá, a sua privacidade é mantida, mas você toma esse banho nesse jato grosso e fica lá por um bom tempo. Gente, depois eles pedem para você, claro, você se veste e dorme e deita.
Ou eu nunca tive uma experiência de relaxamento tão profundo quanto esse banho ao relento. Foi maravilhoso, tá? Então, olha só, banho em água corrente renova a resistência psicológicas. Então, às vezes, todo aquele trabalho da psicologia, da psiquiatria, tudo que envolve as resistências mentais, é tomar banho de cachoeira. Gente, se a gente morasse perto de cachoeira, de rio, de água, a gente não ia precisar de tanto tratamento terapêutico. Eu ia até ter menos clientes do que eu tenho. Mas não adianta só ir na cachoeira, sem ir sem consciência na cachoeira, vocês entendem? A água dormida, vocês já ouviram falar de água dormida, gente? É aquela água que você pega o copo da água, coloca ao relento durante a noite. E de manhã você pega e bebe dessa água. Pode ser do lado da cama, mas o ideal é que ela pegue as energias cósmicas da noite, né, que são energias totalmente diferentes das do dia. Mas não é pegar o copo d'água, soca lá, no outro dia vai e toma. Precisa dar um comando mental. Tudo que fazemos precisa de uma intenção. É a sua intenção, é o seu comando mental que vai determinar a eficácia de qualquer tratamento energético. Água ferruginosa trata anemia. Até mesmo o banho de mar? Sim, até mesmo o banho de mar. O banho de mar não deixa de ser um tipo de água corrente. E a água salgada, ela trabalha as emoções mais profundas, ok? Toda água estagnada atrai elementais negativos. Gente, água é para fluir. Água estagnada não é legal. Não retesem a água, não represem a água, a não ser que das lagoas, né, que elas têm um fluxo profundo, você olha, ela tá até parada, mas dentro tem uma corrente. Mas quando tá parada, isso não é legal, tá? Ela começa a morrer. E quando ela começa a morrer, não é? Ela começa a atrair da atmosfera elementos mortos, cargas eletromagnéticas negativas, densas. Então, muito cuidado com água parada. A água parada é igual a vida parada, é igual o sentimento parado. Estagnou, começa a morrer. É um perigo, tá? Os lagos e as lagoas são águas dormentes, ou seja, tá ali meio paradinho, é o que eu falei. Quando tem um fluxo subterrâneo, por exemplo, a lagoa lá de Lagoa Santa, ela tem um fluxo, ela tem um rio que passa profundamente, então a água entra e sai, ela se renova, né? A lagoa, quando é toda estagnada, muito cuidado com isso, tá? Trigueirinho trouxe uma informação que eu não sabia, que eu achei no máximo, porque eu sou muito ligada e muito admiradora da cultura egípcia e os espíritos que vieram do universo, trazendo conhecimento e criaram a cultura egípcia, entre eles Trimegistos, que eu admiro tanto, e tantos outros grandes, né, que criaram, né, a cultura egípcia. Eles trouxeram, gente, a água como símbolo do espaço infinito. O símbolo do espaço infinito, olha só, é o primeiro princípio das coisas. Os egípcios antigos, né, não os modernos, né, gente? A civilização egípcia já acabou, o que tem lá é um resto de civilização. Mas os egípcios antigos, os primeiros que vieram de outros planetas para formar essa civilização, eles relacionavam a água com o Deus não revelado. Olha, por isso que Trigueirinho fala do mistério da água, né? O Deus não revelado. É porque é tão sutil, é tão distante da densidade humana, que nós não temos ainda uma condição de entender em profundidade. Mas se a gente começar a pensar nisso, nós já vamos criando, né? Criando uma linha de raciocínio para isso começar a introjetar em nós. Ô, Fê, obrigada. Obrigada, você é uma gracinha. Tanto que a representação do Egito Antigo da água era um pote, um jarro, né, com uma serpente enrolada. A serpente, que representava a sabedoria, era a guardiã
da água, a guardiã desse Deus não revelado. E olha uma outra curiosidade, nasceu no Egito a cultura da água benta. Isso não é uma coisa de tradição católica. Mesmo porque os fundadores das culturas antigas todos beberam na sabedoria do Egito. Próprio Moisés, não é? Platão, né? Todos eles foram, Aristóteles, todos eles foram para o Egito. Jesus também andou no Egito, naquele intervalo entre a infância e quando ele começou mesmo a pregar, né? Então a gente tem, todos nós temos um pezinho, uma ligação com essa cultura. A água benta. O que constitui água benta? Que é o que hoje usa assim, várias culturas, né? O espiritismo tem água fluidificada, o protestantismo, as igrejas evangélicas também, eles não falam de benzeção. Eu não sei que nome que eles usam, me perdoem o desconhecimento, mas eles têm, acho que é água benta mesmo, né? Na igreja católica, eu não sei o nome que eles dão, me importa o nome. O que consiste a água benta? Eu pego uma água, eu coloco nela intenção de amor, intenção de cura. Eu somo essa intenção na certeza de que o cosmos, ou Deus, ou o Espírito que vocês quiserem, as forças divinas, não importa os nomes que se deem, tá? Nome é só nome. O importante é a essência. Então, forças superiores, junto com a minha intenção, junto com a propriedade de adaptação, de maleabilidade, de absorção, de purificação da água, eu transformo água em remédio. E com isso eu benzo. Quando eu benzo, quando eu abençoo, quando eu lavo, quando eu bebo, quando eu entrego de uma forma ritualística esta água, geralmente se coloca nos chakras, né, na cabeça, no coração. Quem quiser faz sinal de cruz, símbolo de reiki, o que vocês quiserem. O importante é a intenção, não é? Eu estou movimentando a energia eletromagnética daquele corpo, que pode ser um bichinho, que pode ser sua casa, né? A gente benze a casa jogando água nos cantos, que pode ser um animalzinho, né? Por exemplo, ontem, olha só, não pensei nisso, tá vendo? Minha filha tá com a cachorrinha dela com muitos fungos, né? Vamos benzer a água, gente, a gente fica inventando trem demais. Vamos benzer a água, lava o bichinho, né? Leva esta energia, a água pura cura feridas. É a maior fonte de cura que nós temos, é o banho. Hoje, até nas PICs, nas práticas integrativas e complementares do SUS, nós temos a hidroterapia. Olha que legal, que é a cura através da água. O Ministério da Saúde brasileiro reconhece que a água tem poder curativo, né? E aí vocês falam assim, Sheila, tá, mas o que isso tem a ver com a chuva? O que isso tem a ver com as enchentes, questão de desabrigado? Tudo, porque a água é água. A água, gente, é um elemento indivisível. Você não divide a água. Como é que divide a água? Você não divide a água. Então, ela trabalha a unidade. Então, se nós compreendermos que essa chuva não é inútil, não é castigo, não é derrota, não é tragédia, ela está vindo limpar, purificar, curar de alguma forma, né? Nem que seja tirando as pessoas do estado em que elas estavam, provocando nelas solidariedade, resiliência, não é? Amor ao próximo, desapego. Existe uma linguagem por trás disso, ok? Aprofundando um pouco mais, nós vamos falar agora das geleiras, né? E daqueles lugares de neve eterna, né? Essas geleiras, elas são formadas de poeiras cósmicas. Então, quando estamos diante de uma geleira na Antártica, no Ártico, no Himalaia, não é? Nós estamos trabalhando, gente, com ferramentas, com elementos, com vibrações mais distantes do universo. Tanto que pela fraternidade branca, as casas, o lugar energético na Terra,
que abriga os mestres ascensos, Saint Germain, Kuthumi, a Mestra Nada, né? Todos eles estão nas geleiras do Himalaia, estão nas geleiras lá do Canadá, estão sempre nas geleiras. Por quê? Porque ali se acessa coisas mais longe, vibratoriamente da Terra, tá bom? Outro cuidado da saúde, ferver a água demais. A água fervida excessivamente, ela mata alguns sais minerais e alguns elementos energéticos. Então, a água pode ser aquecida, não fervida. Se tiver que ferver alguns preparos de chá, né? Pouco, não muito, é um pouquinho. Ferveu, levantou fervura, 1, 2 minutos, o necessário, tampada, para que as propriedades permaneçam nela, deixe esfriar, tampada para usar, mas evite excesso de fervura, porque no corpo físico a água fervida excessivamente gera estagnação, tá bem? Após a transição planetária, nós estamos em pleno momento de transição planetária, né, gente? Isso não é novidade para ninguém e eu insisto em falar disso porque a gente tem que acordar. A gente está mesmo no momento de transformação do planeta. Não dá mais para achar que as coisas estão do mesmo jeito, porque não tem nada do mesmo jeito. Nós sabemos que o eixo da Terra está virando, tanto que o tempo não é mais o mesmo tempo. O relógio continua marcando 24 horas, mas todos nós percebemos que não temos mais 24 horas. A mudança de eixo está mudando a estrutura molecular de todos os corpos, não apenas do corpo físico. Quanto mais nós resistirmos a esta mudança, não adaptando, né, como a água está nos ensinando, mais nós vamos sofrer. Quanto mais nós entendermos e formos no fluxo natural da natureza, né, nesse fluxo natural da natureza foi ótimo, né, gente? Nesse fluxo natural que está sendo colocado para nós nesse momento e usando a sabedoria da água de adaptação ao novo, mas nós nos deliciaremos e cresceremos dentro do processo. A água vai mudar de constituição. Então, quando essa transição terminar, que vai ser entre 500 a 1000 anos, porque isso não é nada em termos de história, né? Nós estamos no início dentro desse processo de transição, nós teremos uma outra constituição da água, que nós nem entendemos. Mas só é importante saber que quanto mais a gente respeitar os reinos, quanto mais nós percebermos a água, a terra, o ar, não é? Tudo como elemento da divindade, porque tudo que existe é divino. Não existe essa coisa de uma coisa é divina, uma coisa é sagrada, a outra não é. Só existe o sagrado. Porque se tudo que existe provém de Deus, tudo que vem de Deus é sagrado. Alguma coisa não veio de Deus? Dentro da nossa concepção, não. Né? Não sei quem não acredita nisso, aí tudo bem, a gente respeita. Mas se você acredita que Deus é o Criador e que tudo que existe emana dele, tudo que existe, independente do seu julgamento de bom ou mal, é sagrado. Quanto mais os elementos naturais. E quando eu começo a lidar com isso, com o respeito e a gratidão e o envolvimento que isso nos pede, a gente transforma totalmente a forma de olhar, inclusive para a chuva, inclusive para as tragédias sociais que estão acontecendo e que a gente vai começar a dar uma conotação diferente para elas, né? A Fê aqui comentando que é interessante o tempo das águas como o final do ano e o fechamento de ciclo e início de outro. Exatamente. Exatamente, não é aleatório e não é à toa entrarmos num ano de 2022
que é um ano de vibração 6, que é um ano de vibração de amor, de vibração de renovação. O 6 é a mãe, é o útero. O 6 é o elemento yin, a água é o elemento yin. O 6 é o elemento agregador, não é? A água traz em si toda a vida. O que você põe na água vive, ou revive, ou sobrevive, não é assim? A gente vê nos desertos, né? Vem o inverno, vem o verão excessivo, seca a água, morre tudo. Basta começar a chover. Começa a chover, brota tudo outra vez. Olha que coisa linda. Olha esta mensagem que nós estamos recebendo. A Adriana comentando aqui, hoje eu acordei bem cedo e me deu uma vontade muito grande de fazer um Ho'oponopono para o planeta. Excelente! Quando a gente faz o Ho'oponopono para o planeta, né, na verdade a gente faz o Ho'oponopono, né? O Ho'oponopono, ele é a gente transmutando as memórias, assumindo a nossa responsabilidade e endereçando a nossa mudança para alguém ou para o planeta. Nós estamos o quê? Mudando a frequência de onda, e isso é lindo. Quando nós mudamos a frequência de onda, a reação dos elementos naturais será diferente. E Jesus foi muito claro quando ele disse: cada um passa no que tem que passar, a cada um será dado conforme as suas obras, não é? Cada pessoa tem uma forma de lidar karmicamente com a vida, com as coisas da natureza, não é? Queridos, para irmos encerrando, eu queria falar dos elementais. Eu tenho prometido trazer algumas coisas de elementais aqui e tenho feito isso pouco. O que são os elementais? São seres da natureza, não é? Que estão entre o reino animal e o reino hominal, que não têm a sua evolução iniciada na Terra, eles passam pela Terra para terem aprendizado. Dentro do reino elemental, nós temos outros reinos, que eu não vou falar de todos, né? Mas entre estes reinos temos o reino dévico. Os devas são elementais, ou seja, eles não são humanos, eles ainda não têm livre-arbítrio, eles têm ainda uma consciência, um nível de evolução muito, muito, muito difícil de explicarmos com o nosso vocabulário. Ou seja, são seres espirituais e que auxiliam os espíritos superiores a coordenar os elementos naturais. Então, os devas são o reino, os elementais que cuidam da água, tá? E os devas, alguns devas, assim como os elfos, assim como as fadas, né? Os elfos cuidam do elemento ar, né? As fadas também do elemento ar. Nós temos os gnomos e outros tantos que cuidam do elemento terra, tá? Mas vamos falar dos devas. Entre eles, alguns já têm um nível de evolução maior e que conseguem se comunicar com alguns humanos mais sensíveis, ok? E isso já foi, inclusive, documentado, né? Nós temos aí um documentário que foi feito na Inglaterra no início do século XX por algumas meninas que fotografaram fadas e se comunicaram mentalmente com elas. Então, isso não é novidade nenhuma, né? Então, um deva passou para o trigueirinho, que é um ser, né, que a gente não tem nem o que falar, com a capacidade de ouvir um deva, né? Então, um deva passou para o trigueirinho uma oração sobre a água, que eu gostaria de compartilhar e comentar com vocês para a gente encerrar esta live de hoje. Olha quanta profundidade, quanta profundidade. Água, fluido universal, dom da manifestação, divina providência, lei absoluta no universo. Mais coisas, mas eu quero reforçar isto. Água é fluido universal, dom da manifestação, divina providência, lei absoluta no universo. Chama teus filhos para que possa revelar-lhes o divino amor.
amor crístico que alivia o sofrimento e traz o equilíbrio dos 4 elementos. Gente, isso é muito bonito. A água traz o equilíbrio dos 4 elementos através do amor divino. Então, quando a gente associa a água à tragédia, nós temos que pensar muito nisso. Força, beleza e ternura, expressos na Mãe Natureza através do seu amor. A água, como integrante do reino mineral, tem a função de sintetizar todas as experiências desenvolvidas por todos os demais estados da consciência. A água sintetiza todas as experiências desenvolvidas da humanidade e de todos os seres, por todos os demais estados de consciência, expressos por este reino na manifestação. A água é um grande banco de dados. Gente, preste atenção, a água é um grande banco de dados em constante renovação. Um banco de dados sempre renovado, sempre vivo. É isso que significa que todas as experiências desenvolvidas nesse planeta laboratório estão incorporadas no elemento água. Os minerais estão em tudo e em todos. Tem a onipresença como aspecto fundamental da manifestação, né? Pensar que isso veio de um Deva. Veio de um ser com uma evolução não humana e que está aqui auxiliando a nossa humanidade tão capenguinha, né? A gente pelejando ainda para ver se entende que existe algo além do nosso umbigo, pelejando para ver se existe algo além da nossa imagem no espelho, perdidos nas nossas contendazinhas tão minúsculas, falou mal de mim, não me cumprimentou, porque minha roupa é feia, porque eu quero trocar meu carro, porque eu não aceito meu corpo. Ai, gente, precisamos trazer uma consciência maior, porque nós somos maiores do que isso. Não se percam nessas distrações da vida, nessas distrações que só te emburrecem e te infelicitam. Alguém me perguntou ali um pouquinho antes o significado dessa chuva, né? A chuva é a renovação, a chuva é a limpeza eletromagnética, física e extrafísica, individual e planetária. E se está precisando de tanta limpeza, temos que pensar o que estamos emitindo em termos de informações psíquicas, emocionais, vibracionais, para que o Brasil precise tanto disso neste momento. E isso, gente, é uma responsabilidade tanto individual quanto coletiva. Porque é o seu pensamento junto do meu pensamento, junto do pensamento de todo mundo, que na somatória forma isso aí e provoca estas manifestações necessárias, né? A gente vê quando a casa está muito suja, não tem hora que se você não joga água não limpa, não é assim? Você vai varrendo, passa um paninho, mas chega num momento que é na mangueira e na vassoura, que senão não vai. Não é assim? A manifestação da natureza é mais ou menos isso, né? Nós vamos emitindo tanta densidade e vamos emitindo uma necessidade tão grande de uma chacoalhada para ver se cresce, se amadurece, se sai do lugar, de presta atenção, a vida é maior. A vida é maior que sua unha lascada, a vida é maior que uma conta atrasada, a vida é maior com, fulano me rejeitou,
Ai, nossa, nós temos coisas mais importantes para pensar enquanto espíritos que somos. Enquanto raça humana que somos. Nós estamos sendo chacoalhados de todas as formas e alguns de nós insistem em continuar dormindo em frente a uma televisão. Nós estamos sendo chacoalhados pela Covid, chacoalhados pelas doenças, chacoalhados por essa política absurda. E se a gente não renovar, gente, se a gente não mudar, e a gente muda, sabe onde que a gente muda? É no jeito que você toma banho, é no jeito que você lava a vasilha, é no jeito que você cozinha, é no jeito como você se porta. É isso que vai mudar o planeta. Não adianta fazer manifestações na rua só, claro que não estou falando que isso seja ruim, mas não só se você não muda dentro da sua casa, se você não muda aqui, se você não muda aqui, nada resolve. A mudança, ela é individual e é o individual que soma no coletivo e é o coletivo que transforma as coisas. Então a responsabilidade é nossa, de todos. A Adriana comentando ali que hoje ela fez um Ho'oponopono pelo planeta. Você pode fazer um Ho'oponopono, rezar, acender vela, dar 3 pulinhos, cantar. Faça a sua parte, a começar de você. Faça a sua parte a começar da sua consciência. Faça a sua parte a começar da forma como você cuida dos alimentos dentro da sua geladeira. Da forma como você se relaciona com a água que você bebe, com a água que você lava, né? Lave junto a sua alma, organiza, né? A Adriana comentando aqui que temos que começar primeiro por nós, exato, porque senão nós seríamos hipócritas. Nós seríamos hipócritas. É claro que o nosso governo é ridículo e não faz nada, não faz a parte dele, isso é óbvio. Não estou falando que não é isso, o governo é idiota, o governo não está fazendo a parte dele, mas nós estamos fazendo a nossa. Porque eu só posso apontar o dedo e falar que o outro não fez quando eu já tiver feito. Vocês entendem isso? Eu só posso acusar alguém de não estar fazendo quando eu já estiver fazendo. Aí eu tenho moral para falar. E é isso que eu estou fomentando aqui hoje. Tem muita gente desabrigada, tem muita gente sofrendo, tem muita gente com fome, tem muita gente com frio. Nossa, me incomoda tanto pensar nos moradores de rua nesse tempo, né? Que uma coisa é chover 1, 2 dias, outra coisa é esse tempo todo, o que está acontecendo? E às vezes a gente se sente impotente. E aí eu pergunto, o que eu posso fazer? E o que me couber fazer, eu vou fazer. Vocês entendem isso? Que também não adianta só ir lá e dar a cesta básica, ir lá e dar alimento. Isso é uma parte importante que tem que ser feita. Óbvio que tem que ser feita. Ajudar, construir abrigos, Essa é a parte, isso é óbvio. Isso é o mínimo. Mas se eu não mudo de postura na minha relação com a água, na minha relação com a vida, na minha relação com o divino, nada vai mudar. Aí ano que vem tem enchente de novo, aí no outro ano tem enchente de novo, aí no outro ano tem enchente de novo. Vocês entendem isso? Por que todo ano repete? Porque a gente não aprendeu ainda. É só por isso que repete. Que a hora que a gente aprender, para de repetir. A Estefânia, querida, comentando aqui, gratidão, também tive vontade de falar da chuva. Separe uma oração que havia recebido, e ontem, separei, né? E ontem dei um passo atrás com um incidente em Capitólio, deve ser, né? Parei e pensei, qual de fato é a mensagem? Exatamente, qual de fato é a mensagem? Qual é o recado? Né? Eu não estou aqui fazendo julgamentos, mas como nós estamos mentalmente orientados quando estamos nos elementos de natureza.
Não estou julgando as pessoas que estavam lá, por favor, não é isso. Estou levantando fatos. Muitos de nós vamos para a natureza, beber, fumar maconha, fazer churrasco, ficar lá paquerando e só no superficial. Não estou dizendo que seja o caso dessas pessoas, por favor, não é isso. Estou dizendo que muitas vezes nós temos posturas desrespeitosas em lugares de natureza. Eu nem vou. Há um tempo atrás eu fui com algumas pessoas numa cachoeira, mas eu fiquei tão triste, porque o entorno estava tão... Ai, gente, eu não aguento, não dou conta, é desrespeito demais, sabe? Não consigo. A Dani, e a cada ano a intensidade é maior e ainda estamos alheios. Exatamente, Dani. Porque tem que ir vindo, muda. Quanto tempo nós estamos sendo orientados por isso? Pelos ambientalistas, até por todos, né? Os profetas. Nós estamos sendo orientados. E o que a gente tem feito? Continuamos lavando vasilha com torneira aberta, continuamos lavando roupa inadequadamente, continuamos tomando banhos de horas e horas sem respeito nenhum. Uma coisa é, estou doente usando a água como elemento de cura, preciso de um banho mais demorado dentro desse contexto. Isso é uma situação. Outra coisa é ligar o chuveiro e pensar na vida, meditar, ou que se estivesse meditando em coisa que prestasse, tudo bem, mas ali alheio. Aí é outra coisa, aí é o desrespeito. Vocês entendem? Então, meus amados, era isso que eu queria trazer. Obrigado pelo carinho de estarem aqui me ouvindo, mas eu precisava falar disso. Ontem eu fiquei muito angustiada e falei, Senhor, me orienta aí para que eu faça uma reflexão, até para que eu entenda. Eu estou compartilhando com vocês a angústia que eu fiquei e a compreensão que eu tive desses fatos. Eu fui ler, fui pesquisar. Eu adorei esse conhecimento que o Trigueirinho trouxe. Quem quiser ouvir a palestra integral, tá? Procura no YouTube, Os Mistérios da Água, do Trigueirinho. E eu quis trazer essa coisa para a gente sair primeiro desse contexto de é muito sofrimento, estamos deprimidos. Não, vamos agradecer, vamos louvar, vamos transformar. E vamos tornar a nossa vida e esse momento um momento de cura. Aproveita a chuva, ela está chovendo lá fora, não está chovendo em você, mas está chovendo no seu entorno. Limpe tudo que precisar ser limpo, liberte tudo que precisar ser liberto da sua vida, para que no pós-chuva, que vai acontecer daqui um pouquinho, porque tudo tem ciclo, não vai chover para sempre, embora a gente às vezes ache que vai chover para sempre, mas não vai chover para sempre. Nós tenhamos renovado aquilo que precisa para realmente começarmos uma nova etapa, mais conscientes e mais purificados no caminho da nossa evolução, ok? Gratidão a todos vocês, um beijo grande e um domingo muito feliz para você e para toda a sua família.